continuando aqui para a gente não perder tempo. Vamos lá. Então, eu estava falando, deixa eu compartilhar a tela antes que eu comece a falar. Sobre o movimento do protozoário do eixo longitudinal. Então, olha só. Voltei. Então, ele gira em torno de seu eixo longitudinal. Isso daqui é um paramécio, é a espécie Paramécio candatum. Olha quantos cílios eles têm ao redor. Coisas importantes para a gente saber. Tá vendo esse negócio que parece um sol aqui? Esse é um vacúolo contrátil, porque é um animal. O tempo todo eu estou falando de animal. É um protozoário de água doce. Então, ele tem vacúolo contrátil e parece um solzinho aqui, tá vendo? Coisas importantes. Eles têm tipo uma entradinha, né? Por onde a comida entra, por isso que eles são heterotróficos por ingestão. Tem um sulco oral e um local chamado citofaringe, que é tipo, é uma aberturinha da boquinha, mas não é boca, tá, gente? É só uma abertura por onde o alimento chega e aí fica um vacúolo digestivo aqui. No caso, quando ele vai botar os resíduos para fora, dá uma olhadinha aqui, ó, o cocôzinho dele. Os resíduos eliminados saem por uma vesícula aqui chamada citopígio. No livro de vocês, eu acho que tem imagem disso também. Na página 26, tem, sim. Vai mostrar o citoprócto ou citopígio, tá? Que é por onde saem as excretas dele. Então, o alimento entra aqui pelo sulco oral, citofaringe, tem o vacúolo digestivo onde acontece a digestão e o resíduo sai aqui pelo citopígio. Na membrana plasmática tem tipo uma aberturinha, os resíduos são eliminados. Quando a gente fala de oxigênio, o oxigênio também é por difusão, vai entrar através da membrana plasmática e gás carbônico sair pela membrana plasmática. Mas uma coisa importante de saber aqui, além de que eles têm vacúolo contrátil, né, porque vivem em água doce, eles têm dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. E cada um desses núcleos estão associados com uma coisa. O macronúcleo está associado com o controle do metabolismo no geral e o micronúcleo, ele que está relacionado com a reprodução e o processo de conjugação. Vocês lembram o que é conjugação? A gente estudou isso em bactéria. Uhum. Aquele que forma aquela pontezinha? Né? Isso, que forma uma pontezinha para trocar material genético. Os paramécios também vão fazer isso. Os ciliados também formam isso. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, como seria a reprodução, né? No caso, existe a divisão binária, aqui embaixo está mostrando, então um paramécio, né, um ciliado, duplica seu material genético e forma 2, mas pode acontecer essa conjugação, em que dois paramécios, olha o que eles vão fazer, eles vão trocar micronúcleos entre si. Então, o micronúcleo de um vai passar para o outro e do outro vai passar para esse primeiro. Então, eles têm trocas de micronúcleos. Então, por isso que a gente fala que é um tipo, que o micronúcleo está associado com a reprodução, mas com a conjugação. Então, aqui também forma tipo uma pontezinha, tá? Oi. Legal. Me tira uma dúvida, tem questão de vacúolo contrátil e vacúolo pulsátil? Questão onde? Questão de o marinho ter contrátil. Não. Ah, tá. Então, às vezes pode aparecer, mas você vai saber que tá errado, porque ele não tem, não. É só protozoário de água doce que tem. Entendi. Mas existem... Nossa, vestibular adora cobrar isso. Professora. Oi. Mas é porque aqui no livro ele está falando que nas amebas marinhas elas apresentam um vacúolo contrátil. Deixa eu ver onde que tá. No quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Da página 25. 25. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Nas amebas marinhas, cujo hábitat não apresenta esse tipo de problema, já que a concentração salina da água do mar é semelhante à concentração do fluido citoplasmático, o vacúolo pulsátil seria funcionalmente inativo, o que justifica a ausência dessa organela em tais protozoários, ok?
Não tem. Aqui ele está explicando. Mas aí não tem. ali no finalzinho fala que os vacúolos contráteis são responsáveis pela osmorregulação das amebas. Dulcícolas. Dulcícolas quer dizer que é de água doce. Ah, tá, entendi. Tá bom? Então não tem. Ele está explicando Legal. por que elas não têm. Que top. Tá? Então, voltando aqui. Opa, volta. Então, os ciliados, eles trocam micronúcleos. O macronúcleo é o controle do metabolismo. Isso daqui é a conjugação. E aqui embaixo é a divisão binária. Tem cílios para a sua deslocação. Deslocamento. Nossa, deslocação. Que palavra foi essa? Jesus! E tem o vacúolo contrátil porque são de água doce, ok? Aí a gente agora vai falar de um próximo, que é o filo actinopoda, que são os radiolários e os heliozoários. Eles são bem bonitões, eles têm uma cápsula central aqui, ó, vamos ver sobre eles. Os radiolários, eles têm endoesqueleto. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui é o endoesqueleto dele. Células divididas por uma cápsula central. Então, a célula aqui, na verdade, tem uma cápsula que você encontra a célula aqui dentro e separa as porções internas e externas do citoplasma. Tá vendo esses buraquinhos aqui? É como se a célula ocupasse isso daqui, esse espaço central. A cápsula central ela é perfurada, ela é constituída de quitina ligada a um endoesqueleto formado por sílica, sulfato de estrôncio ou sílica mais matéria orgânica. No livro de vocês tem uma imagem bonitinha mostrando sobre isso, tá? Então, a célula deles está localizada aqui. É uma célula só. Aqui só está no plural, gente, porque eu estou falando de radiolários, tá? Oi, fala. O endoesqueleto, ele é gelatinoso desses? Não, isso aqui é duro, sílica. Sílica, sílica. sulfato de estrôncio, isso aqui é mais durinho, tá? Tá bom. Mas a célula está distribuída aqui dentro, aqui, tipo, o citoplasma está passando aqui por dentro e por fora. Então, esses são os radiolários. Agora, quando você vê um heliozoário, ele tem umas projeções assim, ó. O corpo celular esférico envolvido por uma matriz gelatinosa ou por uma carapaça perfurada também. E uma característica marcante dos heliozoários são essas projeções, são inúmeros pseudópodes, mas são bem fininhos. Vocês conseguem ver aqui dentro a parte da célula e a projeção da célula saindo. Professor, parece um sol. Oi? O primeiro que a gente viu são os radiolários. Radiolários. Ok. Só que essa imagem aqui está mostrando... É uma fotografia eletrônica, né? Não dá para ver o citoplasma, assim, não. É só a parte de dentro mesmo que a gente está vendo. E esses são os heliozoários, que têm pseudópodes fininhos, fazem fagocitose, de água doce também. Top. Top, top. Não tem muita coisa importante deles assim, não. É mais essas características gerais. Então, eles são do filo actinopoda. Agora, os foraminíferos. Os foraminíferos, essa imagem aqui tem no livro de vocês também, mostrando... É um táxon de grande importância. Só que é um conjunto que tá. Oi? Só que no nosso livro tá um conjunto. Tá mostrando vários, né? Ó, eles têm uma carapaça externa. Eles têm essa carapaça externa, é um exoesqueleto, então é exo do lado de fora, constituído de carbonato de cálcio e sílica, além de poder ter areia ou espículas de poríferos. Então, assim, partes que eram de esponjas do mar podem ser encontradas nesse exoesqueleto deles. Eles têm pseudópodes, e os pseudópodes são fininhos, por isso que a gente fala filiformes também, e reticulados, podem ir para vários lados. São chamados reticulópodes, tá? É uma rede de pseudópodes que ajuda tanto a pegar comida quanto a se locomover. São encontrados em ambientes aquáticos, ducícolas, rastejantes, podem encontrar em zonas pelágicas, vida livre, mas a maioria mesmo é marinho.
E eles E as são, bonitas ainda reutiliza os pedaços das esponjas. sim, No exoesqueleto. Que maravilhoso. utilizam areia para formar esse exoesqueleto do lado de fora. Então, assim, os mais importantes mesmo até agora que a gente estudou, de todos os filos, Rhizópoda, que são as amebas, e os Ciliófora, que são os ciliados. Esses outros aqui são interessantes para você saber a constituição, mas, assim, importância de que cai muito em prova, não cai muito, não. Tá? Aí, uma coisa bem legal para falar sobre eles é que existem praias que têm areias rosas. Alguém já ouviu falar disso? Já vi. Sim, sim. Então, essas praias de areias rosas, vocês vão ver na página 22 e na 23, tem uma imagem no livro de vocês. É por conta dessas placas rígidas que ficam, né, localizadas nessa areia. Nessa areia não, nesses locais. São os foraminíferos, tá? O filo que a gente chama de foraminífera. Eles estão presentes ali nessa praia e aí dá uma coloração mais rosada mesmo. É bem legal. Está mostrando que são conchas, né, rosas microscópicas formadas por um grupo de foraminíferos. E uma grande importância ecológica, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Olha, essa aqui é uma outra imagem de alguns foraminíferos. Eles são bem bonitos, né? Bem diferentões. Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Professor, eles geralmente vivem em conjunto, como está representado aqui no livro, ou eles são independentes? Ah, não, eles podem viver juntos. Tá. Mas não é formando. É tipo assim, acho que até existem casos de colônias, mas eles vivem juntinhos. Uma coisa interessante é que a galera, para descobrir petróleo, pode utilizar a presença de foraminíferos no solo para. E normalmente, locais onde tem foraminíferos tem petróleo próximo. Vocês vão ver que isso está falando no livro de vocês, quando vai analisar a camada do solo, de acordo com o tipo e a quantidade, né, a abundância de foraminíferos, é possível identificar a presença ou não de petróleo. Então, a galera usa isso para achar petróleo também. Por isso que tem grande importância para eles, né? Agora a gente... Você pode repetir aquela Eu falei partezinha, que por favor? dependendo da quantidade de foraminíferos que são encontrados no solo, a quantidade e o tipo de foraminífero, a galera sabe que tem petróleo perto. Entendi. Tá? Legal. Então eles usam para identificar petróleo. Ai, meu pescoço hoje eu acordei com ele doendo pra caramba. Olha só, próximo filo, que é o chamado apicomplexa, ele é importante porque tem um tipo de apicomplexa, que é o plasmódio, que causa a malária. Então, vamos ver. Filo apicomplexa são chamados apicomplexos ou esporozoários, eles têm esse formato aqui, tá? De corpo, de célula. São endoparasitas, então eles são encontrados dentro do corpo do hospedeiro. Tem o corpo celular arredondado ou alongado, com várias organelas dentro. A gente consegue ver as organelas aqui, porque é uma célula eucarionte, né? E eles têm aqui em cima umas estruturas, que a gente chama de estruturas do complexo apical, que estão relacionadas para entrar no parasita. Quando eu falar de malária, eu vou falar sobre ele novamente. Então, como que ele consegue entrar na célula hospedeira, né? Então, eles vivem dentro da célula hospedeira, ou não podem ser encontrados também em alguns espaços do corpo, nos líquidos também do corpo, podem estar associados com o sistema digestório, muscular, nos rins, no sangue. E eles se locomovem, prof? Tá faltando uma letrinha aqui, ó, esquizogonia. Oi? Eles se locomovem, sim, só que assim, eles se locomovem mais, eles não têm estruturas locomotoras no geral, né? Ele Entendi. não tem cílio, não tem flagelo, não tem pseudópode, mas eles conseguem se locomover através de, tipo, no sangue. Se eles estão indo no sangue, o sangue vai levando ele, né? É o fluxo, pelo fluxo. Segue o fluxo e ele vai. Ó, a reprodução deles pode ser assexuada, chamada esquizogonia ou esporogonia. Eu coloquei imagem para vocês, a gente já vai explicar. Ou pode ser a reprodução sexuada. Então, um exemplo de apicomplexo é o plasmódio,
Tem 3 tipos de plasmódio na malária: Vivax, Malari e o Falciparum. Dependendo do plasmódio que a pessoa tiver, a doença vai ter uma característica de febre específica. Isso a gente fala mais para frente. Então, só quis mostrar uma imagem aqui para vocês de uma... Isso aqui são glóbulos vermelhos, tá? E um apicomplexo aqui. E aí, antes de eu falar, eu vou falar sobre esses tipos de reprodução, tá? É porque eu estou falando a característica geral do filo, depois a gente fala o tipo de reprodução. Esquizogonia e esporogonia. Vou mostrar para vocês como que acontece já já. O último filo que eu quero mostrar para vocês também é muito importante, que é o Zoomastigóphora, que são os flagelados. Alguns são vida livre, mas alguns são parasitas de humanos, então podem causar doença. Então, eles podem viver no mar, podem viver em água doce. Eles têm o que a gente chama, os flagelados, eles têm o que a gente chama de colarinho. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas isso daqui é um protozoário que é o Trypanosoma cruzi, ele que é o causador da doença de Chagas. Tá vendo que tem umas ondinhas aqui e o flagelo saindo? Jesus. Vocês conseguem ver isso daqui? Uhum. Se dá zoom dá pra ver que tem mais ondinhas. É porque eu acho que no livro de vocês não dá para ver em imagem, mas é porque essa ondinha, assim, essa projeção é um colarinho. Mas o que é importante saber deles? Eles são flagelados. Então, ó, todos os protozoários são classificados de acordo com o tipo de locomoção. Então, o Rhizópoda são por pseudópodes, o Ciliófora, né, são ciliados. Aí a gente tinha falado dos radiolários, heliolários também, que tem pseudópodes no geral, mas a apicomplexa não tem uma estrutura locomotora e os zoomastigóforas são os flagelados. Então, são os principais protozoários são classificados de acordo com como eles se locomovem. Então, amebas, né, ciliados, flagelados ou apicomplexo que não tem essa locomoção. Então, olha alguns exemplos de protozoários que são parasitas, né, que são flagelados. Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Leishmania brasiliensis, a leishmaniose. Tem 2 tipos de leishmania. Trichomonas vaginalis é uma doença chamada tricomoníase, que vai se alojar lá no aparelho reprodutor. Então, vaginalis já diz onde que ele é encontrado, né? Na vagina de mulher, mas também pode ser encontrado em homem também. Então, é um tipo de DST também que pode ser passado. Mas pode pegar de outra forma, sem ser por DST. Tudo isso a gente vai falar na aula de doenças de protozoários. E aí, algumas espécies, aquela que eu falei que é o protozoário de cupim, que digere a celulose lá no cupim, é um zoomastigófora, que é uma espécie mutualística, né? É o chamado triconinfa. Então, isso daqui é um cupim. No sistema digestório de cupim, você vai encontrar esse protozoário flagelado que vai ajudar a quebrar a celulose e aí o cupim consegue se alimentar da madeira. Sem ele, o cupim não sobrevive, nem ele vai sobreviver sem o cupim. Então, por isso que é mutualística, porque um precisa do outro para sobreviver e é benéfica para os dois. Aí eu achei essa imagem aqui, mas eu não achei ela muito boa. É benéfica para o cupim e para quem? Para o protozoário também. O protozoário está lá dentro de boa, vivendo, tendo tá. ele. Tá? Você falou, né, que sem aquele protozoário, o cupim ia morrer, porque não ia conseguir comer madeira e tal. E o protozoário, se você tirasse ele do cupim, ele também morre, porque ele não está adaptado a ambientes externos. Ele vive aqui dentro do sistema digestório do cupim. Sim, até porque você falou que a relação é mutualística, então. Tá? Agora vamos olhar as reproduções novamente, que aí existem... Esse daqui é uma característica geral, né? A reprodução assexuada. Pode ser por divisão binária ou cisparidade, a gente já viu, né? Que é quando... Aqui, por exemplo, tem um flagelado que está se dividindo ao meio, e aqui uma ameba que se divide ao meio e produz 2. Então, bem simples. Agora, quando a gente fala da esquizogonia... A esquizogonia é uma célula que também pode ser chamada de fissão múltipla ou divisão múltipla.
o núcleo dela se duplica, se quadruplica. Está vendo que está formando vários núcleos dentro de uma mesma célula. Essa célula aqui, depois no final, você vai ter como se fosse uma... Não é uma explosão, mas você tem a separação de cada núcleo com um pedacinho do citoplasma, que são chamados merozoítos. Em alguns ciclos de protozoários que causam doenças, vocês vão ver esse nome. Então, ó, é um tipo de reprodução assexuada em que o núcleo duplica, vai passando por inúmeras mitoses, aumentando o número só do núcleo, não da célula. E depois, cada núcleo vai ter uma formaçãozinha de citoplasma, que é como se ele saísse daqui levando um pedacinho de citoplasma. Então, que é a chamada citoquinese. E aí você tem os merozoítos aqui no final, que vão dar origem a outras fases de vida do protozoário. Então, é um tipo de reprodução assexuada porque não encontra gametas. Fala. A esquizogonia é o processo todo. É. Esse citoquinese é quando separa. Citoquinese é o processo em que você tem a divisão do citoplasma e cada citoplasma ficou um pouquinho, né, de citoplasma com um núcleo. É quando a convivência está extremada, eles falam assim, vou rachar fora, e cada um vai pro canto. Tipo isso, né? Isso aí, tipo isso. Esquizogonia é o nome do processo todo. Tá? Beleza. Agora, a esporogonia formam-se várias células chamadas esporozoítos. Isso vai acontecer logo após a formação do zigoto, tá? Então, aqui você tem um zigoto, mas está numa estrutura chamada cisto. O cisto ajuda a proteger contra perda de água, essas coisas assim no geral, em condições extremas, né? O zigoto ele vai passar por um encistamento, né? Que é essa formação do cisto, e vai passar por divisão meiótica. Então, o zigoto 1 forma 4 aqui dentro. Tá vendo que não é o núcleo que está se dividindo, é a própria célula que se dividiu e formou 4? Dá origem a 4 esporozoítos, que tem metade do número de cromossomos. Claro, porque se passou por meiose, lembra que a meiose você pega um número total de cromossomos e divide ao meio. Então, cada célula aqui tem metade do número de cromossomos. Agora, tá vendo que tinha 4 e aqui no final você tem 8? Porque essas 4 células aqui dentro do cisto passam por divisões mitóticas e formam bem mais esporozoítos. E eles podem sair desse cisto depois. Então, novamente, um ovo ou zigoto é um tipo de reprodução característica, né, dos protozoários. Ele vai ter... Aqui eu acho que, na verdade, estava errado escrito aqui. Aqui eu tenho que arrumar, é sexuada, tá? Eu vou até arrumar aqui. Achei estranho. Eu tava pensando, não, mas ele tá falando meiose, mitose. Não, isso aqui é zigoto. Aqui que eu escrevi, aqui eu usei o mesmo título. Professora. Oi? A esquizogonia, quando ele passa por essas diversas mitoses, quando ele se terminam de se dividir, tem algum número específico ou depende do protozoário? Número específico o quê? De merozoítos? Da quantidade que vai isso aí é sair. variável. Isso daí não tem um número específico não, tá? É variável. Aqui tá mostrando 8, mas podem ter muito mais. Agora, na esporogonia, é sexuada, tá, galera? Tava com o título errado. O ovo ou zigoto, quando formou, ele em cista, então ele passa por meiose formando 4 esporozoítos e esses esporozoítos passam por mitose formando vários outros. Então, os esporozoítos, eles saem aqui do cisto depois. Então, ele passa ali para formar os esporozoítos. Eita, não, buguei. Que? Peraí, meiose depois mitose. Meiose formou esporozoíto, mitose aumenta o número de esporozoítos. Nesse caso, como a mitótica foi metade... Ah, tá, entendi. Eu vou até Professora, confirmar com vocês depois, galera. Eu vou até procurar para confirmar, porque eu lembro que a esporogonia, de alguma forma, não era considerada... É que eu estou na dúvida dessa se é considerada sexuada ou assexuada. Eu vou confirmar isso com vocês e eu vou falar depois aqui, porque agora eu realmente não estava lembrando. Mas por falar de zigoto, sim, mas eu lembro alguma coisa falando que ela era assexuada.
Eu vou procurar e falo com vocês depois, tá? Professora, mas como é que vai se formar esse zigoto de novo para continuar o processo? Então, é isso que eu Teria estava de na ser de dúvida. forma sexuada. Então, isso que eu estava na dúvida. Eu acho que é de forma assexuada. Mas eu vou confirmar e falo com vocês na próxima aula sem falta, tá? Ok. Então, eu vou colocar aqui, ó, os pontos de interrogação, ó. Só para confirmar, tá, galera? Mas se eu não. É porque realmente, para formar, você não tem uma célula, tipo um espermatozoide e um Professora. óvulo aqui, né? Oi? Página 28, reprodução sexuada. Não. Onde que está escrito isso? É o penúltimo parágrafo da página 28. Não, mas aí está dizendo os paramécios apresentam um tipo de comportamento sexual chamado conjugação, que Ai, tradicionalmente desculpa. é um processo, aí é sexuada, mas a esporogonia, eu fiquei na dúvida agora, mas eu vou ver isso e falo com vocês, mas acho que Eu é pesquisei aqui no Google e tá falando que é uma forma de reprodução assexuada. Então, eu vou ver como que é a formação aqui do ovo e do zigoto e falo com vocês depois, tá bom? Tá. Beleza. Então, aí passou por divisão meiótica, formou 4 esporozoítos e depois divisão mitótica, formando mais esporozoítos. Então, essa é o que forma a esporogonia, tá? A reprodução sexuada, a conjugação, você tem paramécios que são ciliados, né? Tem uma ponte de conjugação, uma conexão entre eles. É um tipo de recombinação gênica que a gente fala, tá? Não é um processo mesmo reprodutivo. Assim como nas bactérias, que as bactérias trocavam, né, plasmídio entre elas, aqui no caso do protozoário ciliado, ele vai trocar os micronúcleos. Então, as mesmas duas células que iniciam o processo, elas terminam no final. Você não forma um filhinho a partir daí. Você só troca material genético entre elas. Mas a gente considera como um tipo de reprodução sexuada, tá? Então, aqui é bem parecido. Lá, os micronúcleos são trocados. Oi? Recombinação gênica, a mesma coisa que recombinação genética, né? É. Só para esclarecer, tá? É. Ok? E aí, só alguns exercícios para a gente fazer rapidinho, que a gente só tem uns minutinhos. Essa primeira, ó. Sabe-se que os protozoários exploram o meio de várias formas. Eles podem ser encontrados no intestino de insetos, na lama, no oceano, na corrente sanguínea de mamíferos, etc. Pode-se distinguir o tipo de protozoário e seu hábitat pela análise das estruturas celulares. Com base nas imagens apresentadas anteriormente, marque o item que contém uma informação verdadeira sobre esses organismos unicelulares. O protozoário representado no desenho anterior é o causador da malária, pois ele é desprovido de paredes celulares, tá certo? Não. Para começar, que protozoário não tem parede celular, tá? Pois é. E a malária é um apicomplexo. Aqui, a gente está vendo, é um paramécio. Um paramécio é um ciliado. Trata-se de um protozoário dulcícola que utiliza cílios para sua locomoção? Sim. Sim. Ok? Então, já seria a letra B. Mas vamos ver. Esse organismo é um ciliado de água salgada devido à existência de vacúolo contrátil? Não. Eu achei que era essa. Vacúolo contrátil, gente, é de água doce, água salgada. Pessoal da água doce. Não tem. A inexistência dos centríolos indica que esse organismo é muito semelhante às plantas? Nada a ver. Trata-se de uma ameba de água doce devido à existência do vacúolo contrátil. Não é uma ameba, porque a gente consegue ver que tem cílio e o formato de corpo é diferente também. Então, seria a letra B. Não parece o trio de ameba. Trio ameba. A moeba, aquele geleca, leva esse nome por causa da ameba, gente. Aí, olha a próxima. As seguintes ilustrações revelam representantes pertencentes a determinado grupo biológico. Risópodes, pseudópodes, né, flagelado, ciliado e apicomplexo. Esses 4 grupos são os mais importantes, tá, galera? Considerando as características desses representantes, assinale a alternativa correta. Pertencem ao reino Monera e são unicelulares? Não, são prototictos. Isso. São autotróficos? Não, precisa pegar o Não alimento. produzem o próprio alimento, tá? E no final também diz que eles são procariontes, não.
Em um protozoário, as atividades locomoção, respiração, excreção, controle hídrico, reprodução e relacionamento com o ambiente são vitais e executadas por uma única célula? Sim. Sim. Então seria a letra C. Ó, D. Reproduzem-se assexuadamente por bipartição e digestão intracelular? Que é isso? Não. Pelo amor de Deus, digestão intracelular até acontece, mas não tem nada a ver com reprodução. O vacúolo residual é responsável pela eliminação do excesso de água? Seria vacúolo contrátil. O vacúolo Contrátil. contrátil. Alguém tinha mandado mensagem aqui? Sim. Ah, tá. Não vi. Ó, 4. As microfotografias a seguir estão relacionadas com a reprodução de um protozoário. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de reprodução exemplificado. Seria Paridade. Conjugação, cipariedade. tratamento, partenogênese ou esquizogonia. Letra A. Paridade. Cisparidade. Um outro nome para cisparidade é qual? Bipartição. Ou E divisão binária. binária, tá? Isso. 5. Considere a morte de protozoários de água doce após terem sido colocados por engano em tanques de água salgada. Olha o que eu falei, hein? Como poderia ser explicada a morte dos protozoários, tendo em vista apenas movimentos dos solventes ou dos solutos? Ah, o transporte de água por osmose? Ele perdeu água por osmose para o meio, porque o meio era como? Mais concentrado. Era menos Era concentrado. mais- Eita. O Era soluto mais estava mais Mais concentrado do que dentro concentrado. dele. Qual o nome que a gente dá para isso? Tem muito soluto. Hipotônico? Hipo Hipertônico. significa pouco, gente. Hipo, o prefixo significa pouco. Hipertônico. Hiper significa muito, tá? Então, hipertônico. Tá. Então, você falaria que ele Professora. perdeu água para o meio por osmose, porque o meio estava hipertônico e ele morreu desidratado. Fala. Ele secou. Ah, nada. Nada? Aí Não, tem já letra foi. B. Cite duas funções dos vacúolos pulsáteis em protozoários de água doce. Duas. Bombear o excesso de água. Bombear o excesso de água. E qual seria a outra? Aí complica. É. Ó, aqui eu coloquei a resposta Ai, que chique. Moderno. cheia, toda completa, tá? Eliminar o excesso de água e de excretas. Lembra que eu falei? Algumas excretas também saem pelo vacúolo. Ah, é? Ah, sim. Tá Deixa eu bom? botar aqui. Aqui eu só botei uma resposta completinha que estava no livro de vocês, mas o que vocês falaram tá certo, tá? Uhum. Aí eu Ô, vou. professora, Oi. esse protozoário de água doce, ele tava com... Ai, eu tô confusa nisso. Gente, isso confunde demais. Vocês Eu têm tô confundindo que... bastante hipo com hiper, professor. Isso, vocês têm que lembrar transporte de água, meio hipertônico, hipotônico e isotônico, que vocês viram lá na outra frente. O soluto, ele tá dentro do protozoário ou fora? Só pra lembrar. Pode Aí estar, depende de tanto quem você tá dentro falando, dele né? quanto fora. Ai, Aí depende da situação, não é, professor? Porque dentro do protozoário também existe uma solução. A solução é soluto mais solvente. No protozoário também tem, no meio também tem. então, mas em si, o meio tava hipertônico, então tinha mais soluto fora do que dentro do protozoário, porque ele é um Isso, protozoário de por isso água a água doce. saiu. Ô, gente, como deu o nosso tempo, o seguinte, vocês vão fazer esses exercícios do livro todos, tá? Na semana que vem é a Semana das Profissões, então a gente não vai ter a nossa aula, vai ser a Semana das Profissões mesmo. E depois, se não me engano, já é o AS, né? Dia 15. Pois é. Sim. Acredito que sim. O dia 15 cai que dia? Na verdade, a gente vai ter... Quarta-feira. Ah, não, eu ia falar férias, mas não, esquece. Férias seria na quarta. semana depois da nossa AS, né? Com ela. Aham. Tá, olha só, eu acho que o AS é na parte da tarde, né? Uhum. Isso. Então, o AS na parte da tarde, no dia 15, a gente consegue resolver exercícios de revisão, tá bom? Eu vou falar com vocês quais são os assuntos que vão cair, eu só preciso olhar meu calendário para mandar isso direitinho para vocês, mas vocês vão ficar sabendo isso essa semana ainda, tá bom? Mas, professora, você acha que a gente tranquilo, consegue? O quê? A gente vai ter aula na semana que vem com você? Não, na semana que vem a gente não tem aula, é a Semana das Profissões. Mas na outra semana, no dia 15 mesmo, a gente tem uma aula de manhã. Dia No dia da 15. S. Da tarde, ó. Entendeu?
Mas dia 15 Mas não é essa não é quarta-feira? É quarta. Ai, amor, tô viajando. Nossa, tô achando que hoje é quarta, certo? Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou decidir quais são os temas que vão cair no AS, vou avisar vocês. Eu vou mandar uma lista de exercício de revisão com o gabarito Isso. comentado, tá? Uhum. Perfeito. Muito obrigada, Ai, sim. prof. Eu amo questão comentada. Eu também. Tá? E aí Amo, amo, amo. vocês tirem dúvida comigo antes do AS mesmo. Tá bom. Tá Pode bom. deixar. Então, até mais. Eu vou Obrigada pela aula, prof. Obrigada pela aula, prof. Tchau. Valeu, professora. Beijos.